Após o temporal, Defesa Civil e Secretaria de Obras de Criciúma atuam no monitoramento da cidade. Falta menos de um mês para o início do ano letivo na rede estadual de ensino. Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma realiza intervenção em rotatória na região da Próspera. Prefeito de Tubarão toma posse na Federação Catarinense dos Municípios. Os detalhes sobre o decreto da posse de armas para cidadãos brasileiros. E no esporte, mais um treino do Tigre com portões fechados. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A previsão de temporal ontem se confirmou, mas a chuva veio bem mais forte do que o previsto. Confira na reportagem. Rio transbordando, ruas alagadas, trânsito complicado, carros submersos. Uma cena que não se via em Criciúma desde 2012. A chuva forte registrada na região no fim da tarde dessa terça-feira assustou os moradores e causou prejuízos em vários pontos da cidade. O temporal chegou por volta de 5 horas da tarde. Em 10 minutos choveu cerca de 70 milímetros, muito em pouco tempo, o que, conforme a Defesa Civil, impediu a vazão da água. Ontem a gente teve uma tempestade um pouco fora da normalidade, né? Tivemos uma quantidade de chuva no curto prazo de tempo ali, média de 60 a 70 milímetros em máximo 30 minutos. Acabou não sendo suficiente a drenagem em algumas ruas, né? Não comportando aquela quantidade de volume de chuva, onde tivemos alguns pontos de alagamentos. Desde que os alagamentos começaram a ser registrados, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura do município foram às ruas para acompanhar cada situação. A Celesc também atuou até o início da madrugada, restabelecendo a energia, já que com o temporal, mais de 3.000 unidades tiveram fornecimento interrompido. O coordenador explica ainda que os alagamentos não atingiram casas e que nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada. De maneira geral, os registros foram em áreas comerciais, principalmente na região central da cidade. Tivemos alguns mais sérios, né, onde teve carros arrastados pela correnteza, que foi a João Sequinel, ali próximo ao URC, Hospital São José. Tivemos um ponto na Santa Bárbara também, próximo ao canal Auxiliar, ali teve um transbordamento ali, no qual teve um alagamento pontual em via pública também, sem vítimas, sem registros em residências, somente pontual. Tivemos na Próspera também, ali um ponto ali na rua Rio de Janeiro também, já é bem conhecido ali com alguns pontos de alagamento, onde existem várias casas de invasão que são construídas em cima do córrego. Teve um transbordamento ali também, invadiu algumas residências, causando algumas lâminas d'água, mas sem prejuízos, somente sujeira mesmo no local, né? Essas ocorrências foram de maior vulnerabilidade. Os outros pontos, teve alguns pontos de lâmina de água na Avenida Centenário, no qual também não comportou a vazão no sistema de drenagem, né? Foi não ineficiente, mas não comportou a quantidade de chuva em um curto espaço de tempo. Tanto a Defesa Civil quanto a Secretaria de Infraestrutura do município afirmam que o canal auxiliar funcionou de maneira correta. Construído para suportar um aumento na vazão da água do Rio Criciúma, o canal funcionou muito bem nos últimos anos, impedindo outros alagamentos. Mas nesta terça-feira o volume de chuva foi muito alto. O canal trabalhou em 100% da sua capacidade, mas não foi suficiente. O canal auxiliar ele trabalhou quase 100% da sua capacidade, né? Onde evitou muitos pontos de alagamento dentro de Criciúma, no qual nos auxiliou muito para que não houvesse uma situação de maior gravidade. O volume de chuva realmente foi alto. O coordenador conta que em alguns pontos chegou a chover mais do que a média na cidade, que ficou entre 60 e 70 milímetros. O nosso fluviômetro na área central de Criciúma, pelo CEMADEM, nosso sistema online, ele chegou na última hora um volume de 89,2 milímetros, pontual.
porque é um acumulado das últimas horas. Daí ele faz uma precipitação e chegou a 89,4, mas a média ficou entre 64 a 70 milímetros. E a Defesa Civil faz um alerta: a previsão de temporal com grande volume de chuva se repete até sexta-feira. O alerta meteorológico ainda foi confirmado já pela nossa Secretaria de Estado, pela nossa meteorologista da IPAGRE, Ciran, no qual se confirma a mesma previsão que aconteceu da tempestade de ontem. Nos próximos dias teremos a mesma condição climática, onde poderá ocorrer rajadas de ventos, descargas elétricas, fortes chuvas pontuais, onde podem causar alagamentos e movimentações de massa. A gente continua com alerta até sexta-feira. A gente pede para que toda a comunidade fique atenta aos nossos alertas, fique atento à rede, à comunicação, para que tomem medidas de prevenção, para que não sejam pegos de surpresas. Em casos de emergência, o contato com a Defesa Civil de Criciúma pode ser feito pelo telefone 199 ou ainda com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Como a gente viu ontem alguns pontos de inundação, alguns casos podem ser evitados. Evitar de colocar veículos próximos de bocas de lobo, colocar esses veículos em parte mais altas na via pública, em casos de descarga elétrica, raios, evitar de mexer em equipamentos eletrônicos, celulares, carregadores, se tiver na rua no horário do temporal, procurar um local coberto, não ficar próximo de árvores ou da rede elétrica. Falta menos de um mês de férias aos alunos de Santa Catarina. O ano letivo começa no início de fevereiro. Para os estudantes da rede estadual de ensino, as aulas começam no dia 11 de fevereiro. Na região carbonífera, ANREC, são 60 escolas que devem atender aproximadamente 30 mil alunos. O calendário letivo segue até o dia 16 de dezembro, com férias entre os dias 15 e 28 de julho. A gerente regional de educação, Jusilene Fernandes, garante que as escolas já estão prontas para receber os alunos e com quadro completo de profissionais no início do ano letivo. Ela explica que hoje as instituições estão trabalhando no sistema de plantão para o recebimento dos novos livros didáticos e os professores retornam no dia 4 para a semana pedagógica. Após esse dia, as escolas terão também novos períodos de matrícula, com as vagas remanescentes. Os pais ou responsáveis podem procurar a escola a partir da primeira segunda-feira de fevereiro para matricular o aluno. A Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma está realizando uma nova intervenção na rótula da Avenida Gabriel Zanetti. Confira na reportagem. Desde a inauguração da via rápida e com o aumento do fluxo de veículos no verão, o trânsito no início da Avenida Gabriel Zanetti, no bairro Próspera, fica bastante complicado, principalmente em horários de pico. Diariamente, pequenas filas chegam a ser registradas na rótula que fica entre a avenida e a rua Estevão Emílio de Souza. Por isso, a Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma vai implantar uma medida paliativa no local. Conforme o diretor do Departamento de Trânsito, Gustavo Medeiros, a ação começou a ser realizada nesta semana. Até o mês de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 8h30 da manhã, agentes de trânsito estarão no local. Quando houver um fluxo intenso, eles vão bloquear a rótula e manter apenas o sentido da Avenida Gabriel Zanetti. O diretor explica que quando esse bloqueio acontecer, quem quiser fazer o retorno terá que seguir em frente até a rótula seguinte, a que dá acesso ao bairro Ceará. Sobre uma possível mudança definitiva no local, a Diretoria de Trânsito afirma que está descartada. Segundo o diretor, um estudo foi realizado ao longo de 2018 com o objetivo de calcular o impacto e a necessidade de bloqueio total da rótula. O levantamento mostrou que o maior fluxo é no período da manhã, principalmente na temporada de verão. Por isso, conforme a DTT, a intervenção paliativa é suficiente. A seguir, os detalhes do decreto sobre a posse de arma de fogo assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tomou posse nesta terça-feira o novo Conselho Executivo e Fiscal da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM.
O prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, tomou posse nesta terça-feira como presidente da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, para o biênio 2019-2020, em solenidade realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, que contou com a presença de diversas autoridades estaduais e nacionais. A federação representa os 295 municípios catarinenses. O prefeito de Tubarão assume com a missão de manter a defesa por um novo pacto federativo, identificar e disseminar as boas práticas municipais e focar no fortalecimento das 21 associações de municípios do processo de desenvolvimento do Estado. A posse contou com a presença do governador do Estado, Carlos Moisés, que anunciou durante a cerimônia que o governo passará a contar com uma central de atendimento aos municípios. Nós vamos criar na Casa Civil, na Secretaria da Casa Civil, uma central de atendimento aos municípios, onde, obviamente, que os prefeitos poderão ter agenda com o governador, enfim, mas aquela rotina diária dos municípios, nós teremos um atendimento privilegiado dentro da Casa Civil, com essa estrutura nova, até para atender essa demanda que pode ser resultado da extinção das ADRs, mas também todos aqueles convênios, aquelas ações que o município tinha com o Estado de Santa Catarina e vice-versa, elas serão mantidas nas devidas pastas para as quais vão migrar os servidores que atuavam nas ADRs. Então não haverá nenhum prejuízo em relação ao relacionamento dos municípios com o Estado de Santa Catarina. O governador destacou também a importância das associações de municípios para o crescimento das cidades. O crescimento dos municípios é o crescimento de Santa Catarina, não há nada desconectado. Se nós tivermos municípios fortes, Santa Catarina como estado será forte também. Tudo que Santa Catarina arrecada, seja no município, tudo que ela movimenta, tudo que ela cria, vai ter reflexo na estrutura estadual também. Então nós temos que fortalecer os municípios e mais. Penso que as associações de municípios, elas podem suprir esse papel, inclusive, que as ADRs, agora extintas, deixarão de fazer, porque as associações de municípios têm muitos recursos humanos, a gente conhece várias associações com setores de engenharia, de gestão de pessoas, enfim, nós podemos nos relacionar com as associações fortalecendo os municípios e as regiões. A chapa empossada é ainda formada pelo prefeito de Balneário Pissarras, Leonel José Martins, como primeiro vice-presidente, o prefeito de Itapoá, Marlon Neuber, como segundo vice-presidente, o prefeito de Itapiranga, Jorge Welter, como terceiro vice-presidente, o prefeito de Pomerode, Hércio Crick, como primeiro secretário e o prefeito de Mafra, Wellington Bielek, como segundo secretário. O Conselho Fiscal é integrado por 8 titulares e 7 suplentes, todos prefeitos. Os Conselhos Executivo e Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo, composto pelos prefeitos que presidem as 21 associações de municípios do Estado, formam uma diretoria pluripartidária e contemplam todas as regiões. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o decreto que facilita a posse de armas para cidadãos brasileiros. Confira quais foram as mudanças nas regras na reportagem de Renata Rocha. Com 15 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma das suas promessas de campanha. Numa cerimônia no Palácio do Planalto, ele assinou o decreto que altera as regras para facilitar a posse de armas aos cidadãos brasileiros. Veja quais são as mudanças descritas no decreto. A pessoa poderá ter até 4 armas em casa ou no local de trabalho, desde que seja o dono do estabelecimento. Se o cidadão justificar ter, por exemplo, mais de 4 propriedades rurais, pode pedir mais licenças. O decreto mudou também o prazo de renovação do certificado de registro, que hoje é de 5 anos. Agora passa para 10 anos. E isso inclui as comprovações de idoneidade, teste psicológico e técnica de tiro. O decreto ainda diz que em casa onde moram crianças, adolescentes ou pessoas com doença mental, a pessoa vai ter de apresentar uma declaração de que possui cofre ou local seguro para guardar a arma de fogo. Mas atenção, é muito importante lembrar, a posse é uma autorização para que a pessoa tenha uma arma em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Mas isso não abrange o porte de arma, que é uma autorização para que a pessoa possa andar nas ruas armada. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, isso ainda não foi tratado neste decreto. Para se ter o porte de uma arma, é necessário ter mais de 25 anos e comprovações psicológicas, de idoneidade e de necessidade.
Quem pode andar nas ruas armado são os militares, agentes da Agência Brasileira de Inteligência, auditores fiscais e seguranças do Poder Judiciário, conforme consta no decreto. O texto assinado por Bolsonaro modifica um decreto de 2014 que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Em seu discurso, o presidente disse que esse novo decreto é um pedido do povo. Como o povo soberanamente decidiu, eu, como presidente, vou usar essa arma. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Outra mudança anunciada é na flexibilização do requisito legal para que o interessado comprove a necessidade efetiva para se obter uma arma. Pelas novas regras, bastará argumentar que mora em uma cidade violenta, em área rural ou que é agente de segurança para se enquadrar na regra. Na prática, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, os cidadãos de todo o país terão esse requisito preenchido, pois o critério que define se a cidade é violenta é se a taxa de homicídios no estado de residência é maior do que 10 a cada 100 mil habitantes. Na fonte de referência escolhida pelo governo, o Atlas da Violência, no ano de 2018, com dados referentes a 2016, todos os estados superam essa taxa. Mas se por um lado a medida ampliou o número de pessoas que podem ter armas, por outro manteve regras anteriores, como permitir a posse apenas a maiores de 25 anos. O pedido para a posse continuará sendo feito pela Polícia Federal, que será responsável por autorizar ou não. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça a possibilidade de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Bolsonaro disse que ainda tentará futuramente flexibilizar o próprio porte de armas, mas isso dependerá de uma discussão no Congresso. O ministro da Casa Civil informou que ainda esse mês o presidente assinará uma medida provisória que irá permitir a regularização de armas de fogo no país. Segundo Lorenzoni, a medida facilitará a regularização de quem tiver uma arma sem registro ou com registro vencido. Assim que a MP for publicada, o Congresso terá 120 dias para aprovar a medida. A cerimônia de assinatura do decreto foi realizada logo após a terceira reunião ministerial comandada por Jair Bolsonaro. Todos os 22 ministros e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estiveram presentes. O objetivo do encontro foi discutir medidas prioritárias de cada pasta que deverão ser implementadas nos primeiros 100 dias da nova gestão. Até agora não foi anunciado um cronograma para a implantação das medidas, mas, segundo Onyx Lorenzoni, o governo prepara o que ele chama de revogaço, ou seja, a revisão de uma série de instrumentos legais para facilitar a vida das pessoas. No final da noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou 2 novos membros do governo. Um deles foi o novo porta-voz do presidente, o general Otávio Santana do Rego de Barros. Barros é militar da ativa, com experiência em comunicação social e trato com a imprensa, e um currículo que inclui participação na missão de paz no Haiti. O outro foi o líder do governo na Câmara, o deputado federal Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Segundo o deputado, a escolha dele para o cargo confirma a mudança que Jair Bolsonaro pretende adotar na forma como o Palácio do Planalto e o Congresso se relacionam. Como líder, caberá a Major Vitor Hugo a articulação junto às bancadas aliadas de votações de interesse do governo. O deputado afirmou que focará na aprovação da reforma da Previdência, ampliando a conscientização
conscientização do tema entre os parlamentares. Segundo ele, neste primeiro momento, irá procurar cerca de 250 deputados para discutir as pautas da Câmara e também buscará o apoio da oposição. Apesar de estar no primeiro mandato parlamentar, o deputado eleito trabalha na Câmara desde 2015 como consultor legislativo. Já o texto final sobre a reforma da Previdência deverá ser apresentado ainda essa semana a Bolsonaro. A equipe econômica estuda uma proposta em que a transição para a idade mínima de aposentadoria ocorra em 15 anos. Essa mudança geraria uma economia extra de 120 bilhões de reais por ano em relação ao texto que está na Câmara dos Deputados. O ex-presidente Michel Temer propôs que a transição fosse feita em 20 anos, com uma redução de 500 bilhões nos gastos. Outra possibilidade em análise é em relação à idade mínima para se aposentar. Ao fim dos 15 anos de transição, ela passaria para 62 anos para homens e 57 anos para mulheres. Na proposta atual, os homens poderiam se aposentar aos 65 anos e as mulheres aos 62. A seguir a gente fala de esporte. O Tigre treinou mais uma vez com portões fechados e amanhã tem estreia do tricolor no Catarinense. E agora o esporte segue o mistério sobre o time que entra em campo amanhã na estreia do Catarinense. Hoje, mais uma vez, o Criciúma treinou com portões fechados. O primeiro desafio do Tigre é em casa. No Heriberto Wilson, a equipe tricolor encara logo um clássico contra o Figueirense. Com os portões fechados nos últimos treinos antes do início do campeonato, o técnico Doriva manteve o mistério e disse que o time ainda não está formado. Não, tenho dúvidas ainda, né, mas com certeza sanarei a tempo de entrarmos em campo. Uma das dúvidas do professor é no ataque. Pedro Bortoluso, apresentado oficialmente nesta quarta-feira, pode ser uma opção. Eu sou centroavante de área, finalizador, mas gosto bastante de sair da área, participar do jogo. E eu preciso dos meus companheiros para me colocar na cara do gol para eu conseguir fazer os gols. O jogador de 22 anos foi emprestado pelo São Paulo até o fim de 2019. Quando eu recebi o convite de jogar no Criciúma, eu não pensei duas vezes. Eu venho de uma cidade que um cara que jogou aqui, que é o Soares, e ele fez muito sucesso aqui e eu pretendo fazer o mesmo. Outra opção para o técnico Doriva é o volante Bruno Cossendei, também apresentado nesta quarta-feira. Independente de... Acho que a característica minha mais forte é como segundo volante, chegando mais perto da área. E essa semana eu ainda entrei em adaptação de questão física, etc. Mas vamos ver se eu vou estar apto para jogo agora. Na defesa, o goleiro Bruno Grassi é um dos reforços do time que pode entrar em campo nesta quinta-feira. O técnico Doriva aproveitou o novo jogador nos jogos treino na última semana. Eu acho que dentro do futebol e dentro dos clubes sempre tem lugar para todos, né? Cada um busca o seu espaço com muito respeito e lealdade, mas sempre buscando o ideal de cada um. E eu vim para fazer o meu trabalho. Sei que o Luiz é um grande goleiro, assim como eu também sou. E o que eu espero é que o Criciúma nesse ano esteja bem servido de goleiro. Só isso, que cada um possa jogar e dar o seu melhor. Apesar da experiência no jogo treino, ele sabe que o desafio é bem maior a partir de agora. Não só eu, mas todo o grupo sabe que o campeonato não vai se basear nesse primeiro jogo. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente tem o dever de buscar a vitória desde o começo, mas é um campeonato longo, até por ser 2 turnos, a gente precisa ter uma consistência muito boa, não só na questão do início, mas por todo o campeonato, para que a gente possa fazer um bom campeonato. Sobre a partida, o professor diz que não dá para ter uma ideia clara do que vem por aí, mas assim como pode ter surpresas de lá, o contrário também é realidade. Temos poucas informações, né? Não temos imagens desse novo Figueirense, né, com uma reformulação, assim como eles também não devem ter imagens nossas, porque as duas equipes passaram por
transformação, mudança de treinador, mudança de elenco, caras novas, né, jogadores novos chegando. Então a gente tem sim as características do treinador, que a gente sabe que sempre monta a maneira que monta as equipes e como essa equipe joga. Então a gente vai dar para os nossos atletas esse tipo de informação para esse primeiro jogo, né, sem ter uma imagem, porque geralmente a gente mostra um vídeo do adversário com as principais movimentações, as principais características. Nesse momento a gente ainda não tem por se tratar da primeira rodada, mas de qualquer forma a gente vai passar informações e esperamos que a gente possa ser assertivo nas informações, né? O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!